Então nós vamos decifrar esse enigma da vida da Júlia, que com 1 ano de idade eu fiz o mapa astrológico dela, dentro do barco vencedor na Amazônia, logo que eu comprei o barco e vim assumir, agosto de 2017. Então, o pai estava em angústia no Brasil, é um profissional de destaque no Brasil, mas ele queria algo mais, queria sair do Brasil, experimentar novas dimensões com o trabalho dele. E assim, ele tinha a possibilidade de Paris ou Roma. E então ele me perguntou sobre o meu trabalho e perguntou se era possível ajudar a saber qual era o melhor caminho. Eu fiz o mapa da família, ele, a esposa e a filha, Júlia, em Paris e fiz em Roma. E falei, olha, em Roma você vai se sentir totalmente em casa, as coisas vão fluir, você vai se sentir bem, isso no sentido da realização pessoal e familiar. Mas a Júlia em Roma é espetáculo, ela vai chegar e vai logo se expandir com uma coisa impressionante. E aí eles foram, passaram um tempinho em Paris e passaram um tempinho assim, para se adaptar, ver qual era a condição, e foram para Roma. Em Roma eles ficaram impressionados com a Júlia. Ela chegava na praça e todo mundo ficava encantado com ela e vinha conversar e ela interagia, sem falar muito italiano, rapidamente ela se prontificava a conviver. E eles viram nisso uma oportunidade de experimentar a vida em Roma. E foram bem aceitos pelo governo, que não exigiu tanta burocracia deles, por uma questão de facilidade. Chegou no balcão lá, né, e foi atendido pela pessoa certa, porque tudo tem essa conexão. Então, veja, a Júlia chega lá na Europa, com 1 ano e pouco, e desenvolve ao longo dos meses seguintes, os anos seguintes, a primeira cárie dentária, pais zelosos, mas primeira cárie dentária no segundo pré-molar esquerdo. Veja bem. Depois, tratado, teve lá que cuidar bem, aí, depois de um tempo, segundo pré-molar direito. Aí, tratou, cuidando, mais a tempo a questão da limpeza, higiene. Aí veio para o Brasil passar um tempo, cárie no segundo pré-molar inferior esquerdo. Veja, porque o segundo pré-molar. Então essa foi a questão levantada pelo pai, que eu achei assim fantástico, a percepção, né? Ele falou, depois que estou assistindo seus vídeos, eu começo a conectar com a vida da gente, essa é a ideia. E com as pessoas em geral, né? Todo mundo está falando assim, nossa, eu não imaginava isso, olha, eu quebrei o dente e tal. Tá vindo à tona esse conhecimento, né? E a percepção da vida. E o mais bacana é que o pai da Júlia fala bem assim, eu fiquei muito mais tranquilo por você sempre afirmar que nenhuma cárie ocorre se não houver uma conexão com a ordem da divindade. Lembra de uma frase que diz assim, nenhuma folha cairá na floresta sem que seja da ordem e da vontade divina. Então, o dente segundo pré-molar é o dente do julgamento, é Zeus, é o dente do social, é o dente da seleção das ideias. Por que dente de leite? Porque a criança vai sendo impactada nos seus primeiros anos de vida com questões sociais, morais, posso, não posso, é proibido isso, proibido aquilo, por que eu não posso ir lá fazer isso, por que eu não posso isso, chega diante de uma loja, por que eu não posso comprar, por que meu pai tem que sair de casa, só volta à noite, por que eu tenho que ir para a escola, e chega na escola, tem um monte de regras. É lógico, é o dente do julgamento social. A criança não quer aquilo, mas ela é obrigada por uma questão legal, por uma questão social, por questão religiosa, e assim, o que vai acontecer para uma criança que tem as condições oportunas de estar questionando com os pais as coisas, vendo dentro de casa um parâmetro de vida, regras dentro de casa, aí chega na escola é outra regra, e a Europa passa por uma turbulência muito maior, porque ela recebeu uma quantidade de gente fora muito grande. Hoje a Europa está vivendo o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. A interferência de grupos que vinham e migraram. Então, quando você migra, eu estive em audiências públicas para implantação de certas obras que iriam impactar uma vila pequena,
Então, imagina, uma vila de 800 pessoas, 1.000 pessoas, chega uma obra e traz 1.500 profissionais de fora, porque aquela vila ali não tem profissionais para atender a demanda da obra. Tem necessidades pequenas, como pão, né, alguma comida, alguma coisa ali, um ferreiro, um soldador, mas não uma obra de porte. Então, chega 1.500 pessoas numa cidade de 800. Olha o impacto que dá. Gera 1.000 problemas. Eu conheço vários casos de problemas que foram impactados por isso, mas dentro da ordem divina, né? Então, a Júlia, ao longo desse período, ela, com toda essa organização familiar saudável, um certo nível, ela permite ela questionar: isso é verdade, isso não é verdade, isso é bom, isso é ruim, que aquela pessoa usa burca, né? Puxa vida, imagina, por que ela está com o rosto todo tapado, só olha o olho aqui, olha que coisa complicada para uma criancinha ver cenas assim, não entender por quê. Ela é doente? Ela não pode se mostrar? Ela é feia? Será que ela tem alguma doença que ela tem que se vestir? E por que preto, né? Quer dizer, quantas questões vão vir na mente de uma criança que está tendo acesso a informações muito variadas. E tem coisas que a criança experimenta e por questões de perceber que aquilo pode causar mal dentro de casa, eu não vou falar isso que eu vi, ou eu não vou falar isso que aconteceu, porque pode causar mais problema para mim dentro de casa. Minha mãe não vai gostar, meu pai não vai gostar. Então, coisas assim geram na criança uma reação interna. E isso causa, então, a cárie, num primeiro momento. Num momento mais grave, pode ser um impacto, uma queda que quebra o dente. Um dia eu cheguei na casa para visitar minha filha, e eu olhei o dente dela e vi que estava trincado por dentro. Dente central trincado por dentro. Aí eu já falei com ela: opa, 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 o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso, isso? Tá acontecendo isso. Vamos agir rápido, para você poder permitir que, em vez de ser trinca externa, era trinca interna. Então, trabalhamos o conceito primeiro do que era aquilo. Arranjei um produto à base de um material marinho que tem cálcio já processado por uma alga, chamada alga calcária. Então, moemos a alga calcária, ela tomou devagarzinho, né, uma dose, e o dente, então, se fechou. Não por dentro, hein? Não era trinca externa, não, por dentro. Então, gente, eu torço que a Júlia, quando trocar o dente pré-molar, segundo pré-molar, para o dente definitivo, ela receba dentes saudáveis, porque ela já elaborou tanta coisa na sua tão pequena fase de vida, 6 anos e meio, 7 anos, e agora pode entrar na pré-adolescência com muito mais consciência de que a vida tem regras e que cada região do planeta tem regras. E por que são regras diferentes? Porque ali se desenvolveu uma ordenação divina diferente. E a gente tem que tentar se adaptar ou mudar aquilo que é possível. O que não é possível vai causar dor na vida da gente.